Oi, pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional, onde estamos fazendo a leitura do livro de Gênesis e hoje vamos ler o capítulo 8. Se esse conteúdo é do interesse de vocês, se inscrevam no canal para não perder nenhum capítulo e serem edificados, transformados, preenchidos com a graça, sabedoria e conhecimento da parte de Deus. Amém? Antes, vamos orar para iniciarmos. Querido Deus, te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui nos dedicando para obter, Senhor, o teu conhecimento, para entendermos, Pai, os teus desígnios, que o teu Espírito Santo nos dê a revelação, que vem direto do teu trono. Queremos, Pai, viver, compreender a tua palavra. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Gênesis capítulo 8. O fim do dilúvio. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Noé e sua família saem da arca. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E, aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como o gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou o altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Glória a Deus por essa palavra. Capítulo 8 inicia dizendo que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. E nos leva a questionar por que Deus se lembrou. Ele havia esquecido? Não. No hebraico, esse termo lembrar significa que chegou o momento de agir. Esse foi o momento que o Senhor
agiu em prol de Noé. Era o momento exato do cumprimento da sua palavra. E assim aconteceu, conforme o texto, ele diz: Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo. Lembra as fontes, né, que vieram de baixo para cima? Essas fontes se fecharam e também as comportas dos céus, ou seja, a chuva. E a chuva dos céus se deteve. Então aqui, aquele encontro que com certeza gerou toda essa catástrofe que, como eu já disse, é difícil de entendermos e difícil de imaginarmos, porque isso não aconteceu mais. Nós não temos registros de um acontecimento como esse. Apesar de termos enfrentado aí momentos difíceis na natureza, como tsunamis, tempestades, nada se compara com esse encontro das águas do abismo, do grande abismo, né, que vieram de baixo para cima, e das comportas dos céus, muita chuva de cima para baixo, a ponto de inundar toda a terra. E o texto continua: as águas iam escoando continuamente da face da terra. O texto nos informa, no versículo 3, que ao fim de 150 dias as águas tinham baixado. E no dia 17 do 7º mês, eu acho muito interessante quando Moisés, ele traz esses dados tão específicos, ele dá o dia e o mês exato, comprovando que, de fato, a importância desse acontecimento, a importância do dilúvio, porque ele traz com exatidão quando ocorreu. E o texto nos traz a seguinte informação, que nesse dia a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E apesar de a Bíblia apontar exatamente onde a arca ela repousou, lá nas montanhas do Ararat, elas ficam localizadas no leste da Turquia. Até a presente data, até os dias de hoje, não há localização da arca, embora aí alguns pesquisadores e estudiosos tenham feito relatos de que encontraram, ainda não existe nenhuma comprovação de que de fato a arca foi encontrada. Mas a Bíblia nos traz essa informação de onde a arca repousou enquanto as águas estavam baixando. Os picos das montanhas começaram a aparecer e após 40 dias, Noé, ele solta um corvo e esse corvo ficava indo e voltando, até que Noé decidiu soltar uma pomba. Ela procurou lugar para pousar, não encontrou, retornou e após 7 dias ele a soltou novamente. E a Bíblia diz o seguinte: à tarde ela voltou trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Olha como que ele foi específico. Além de dizer de qual árvore era aquele ramo, ainda trouxe a informação de que eram folhas novas. Isso indica o tamanho da árvore. Folhas novas de oliveira significa que a árvore ela ainda está pequena, cerca de 60 centímetros a 1,5 metros. Então, isso significa que as águas, de fato, tinham baixado. A Bíblia diz o seguinte: ele esperou mais 7 dias e, de novo, soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais. E então, o relato bíblico vai nos trazer, a partir do versículo 13, como eles saíram da arca. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. E então Deus disse a Noé, Deus deu a ordem: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos, as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra.
para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Aqui, o Senhor dá a mesma ordem que ele deu a Adão e Eva e os animais, lá no Jardim do Éden, demonstrando o propósito do Senhor para o homem, para a humanidade, para os animais, para a sua criação. O projeto do Senhor é que se multiplicassem, que formassem famílias e que povoassem a terra, que desfrutassem daquilo que o Senhor tinha preparado. E então, somente após a ordem do Senhor, Noé, sua família e os animais saíram da arca. E no versículo 19 diz o seguinte, na parte final: segundo as suas famílias. Mais uma vez, o Senhor enfatizando as famílias, priorizando as famílias. E a partir do versículo 20, temos o relato de como Noé, ele foi grato por tudo que o Senhor fez, pela oportunidade que o Senhor deu a ele e à sua família de estarem vivos e de terem um privilégio de fazerem parte desse recomeço. Noé levantou um altar em gratidão ao Senhor. A Bíblia diz o seguinte: Noé levantou um altar, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o aroma agradável. Agradável em hebraico significa descanso e tranquilidade. E disse consigo mesmo, e o Senhor disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui, o Senhor, ele diz que não mais destruiria a terra com o dilúvio, e ele viu que o homem, ele era mau desde a sua mocidade, e que se ele agisse assim, né, ele ficaria destruindo a sua criação por muitas vezes. Isso iria se repetir. E o Senhor nos traz muitos ensinamentos com o relato da arca. Primeiro ensinamento que o Senhor nos traz é que é possível ser justo em meio a uma geração má e corrompida, que vive longe dos caminhos da presença do Senhor. Sim, é possível, assim como Noé fez. E quando decidimos obedecer, quando decidimos viver para o Senhor, ele alcança a nossa família, assim como fez com Noé. Deus também nos ensina que ele tem o controle da nossa vida. Quando ele nos dá o projeto, ele nos dá exatamente o que precisamos para realizar. Ele nos instrui em cada detalhe, desde o tipo de material que precisamos, até como devemos fazer. Tudo isso que Noé viveu. Aquilo que mais me chama a atenção, além da obediência em tudo que o Senhor ordenou, é a paciência que ele teve, pois Noé, sua família e os animais permaneceram na arca durante 370 dias. O dilúvio, aquelas águas torrenciais, ocorreram durante 40 dias, mas eles tiveram que permanecer até escutarem a ordem vinda do Senhor para saírem da arca e assim permanecerem seguros, nos mostrando a importância de obedecermos o Senhor em tudo para permanecermos seguros. Durante a tempestade, durante o dilúvio, Noé não tinha controle da arca. Noé não conduziu a arca em nenhum momento. Quem manteve eles seguros, quem tinha o controle, quem teve o controle da arca, foi apenas o Senhor. Não somente o controle da arca, mas como também o controle de tudo que estava acontecendo. A arca não significou apenas uma oportunidade de sobrevivência, mas também para Noé e sua família significou luto, dor, porque perderam ali familiares,
amigos, perderam aquilo que eles tinham materialmente, bens. O dilúvio pode ser visto por duas perspectivas diferentes. A primeira seria do homem, nós com a nossa humanidade, a olhar um momento de águas torrenciais, de desespero, um momento difícil, nós sentimos medo, dúvida, aflição, descontrole, desconforto, incerteza e morte. Mas, se olharmos pela perspectiva do Senhor, diante do dilúvio, nós veremos recomeço, oportunidade, proteção, controle, aliança, salvação e vida. Dois extremos em um único propósito. Isso foi possível porque um homem justo decidiu obedecer a um Deus que cuida, que ama, que provê e que está disposto a perdoar a mim e a vocês. Que essa leitura traga uma percepção de como Deus ele é misericordioso, de como ele é bondoso, de como ele nos ama. E se você gostou desse conteúdo, acompanhe as próximas leituras para continuarmos conhecendo esse Deus que tanto nos quer bem e nos quer para toda a eternidade. Vamos orar? Pai, te agradecemos por esse momento tão lindo. Obrigada por nos amar. Obrigada por tua graça e misericórdia nos alcançar. Mesmo sem merecermos, mesmo tão pequeninos, pecadores, o Senhor tem misericórdia. O Senhor nos perdoa quando nos arrependemos de todo o nosso coração. Quando viemos a Ti, confessamos que sem Ti nada podemos fazer, que sem Ti não vale a pena viver. O Senhor nos escuta. Muito obrigada, Pai, pelo Teu Espírito, pelo Teu plano de salvação, por sempre nos olhar com amor, com misericórdia. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Que essa palavra continue falando conosco no decorrer do nosso dia, que possamos colocá-la em prática, para vivermos em obediência todas as vezes que escutarmos, Senhor, as Tuas ordens. Que o nosso espírito esteja alinhado, Senhor, a Ti. Que o nosso entendimento espiritual, que os nossos olhos, ouvidos, que a nossa percepção, ela esteja totalmente alinhada contigo, para que possamos entender as tuas instruções, para que assim possamos obedecer e vivermos no centro da tua vontade, justos diante de uma sociedade, diante de uma geração tão perversa, tão má. Pai, queremos ser o sal da terra e a luz deste mundo. Nos ajude, que Teu Espírito Santo nos guie, Pai, conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que pedimos e Te agradecemos. No nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Se esse devocional falou com vocês, fiquem comigo. Cliquem no sininho para receberem as notificações de novos conteúdos e assim permanecermos juntos, crescendo para a honra e glória do Senhor. Que Deus os abençoe e até o próximo devocional.